com certeza nós viemos aqui aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor Jesus Cristo, que nos dá a capacidade de compreender a revelação da graça de Deus. Nós sabemos que a graça de Deus, ela só é dada aos escolhidos, os chamados, porque, irmão, não é qualquer um que recebe a graça não, tá, irmão? Nós estamos aqui privilegiados por receber essa graça na nossa mente, no nosso entendimento. Isso é maravilhoso, isso é bom para o nosso espírito. Por quê? Nós sabemos que o nosso espírito, ele não é dessa terra. Nós sabemos disso, irmão. O nosso espírito, ele é da eternidade. Ele foi formado desde antes da fundação do mundo. A nossa carne para nada presta. Amém, querido? Graça e paz aos irmãos aí do canal. Que nessa noite os irmãos entendam essa mensagem. E hoje é uma mensagem simples, irmão. Muito simples. Muito simples. As obras da carne levam os filhos a crer na religião. Irmãos. Tem muita Bíblia aqui, tá? As obras da carne levam os filhos. Os filhos, quando eu falo, irmão, é espírito. Quando eu falo igreja, eu não estou falando corpo físico, eu estou falando espírito, irmão. A igreja é os espíritos, não é carne. A carne para nada presta. Vamos ler aqui um versículo para nossa meditação. Eu vou ler aqui, os irmãos aí acompanhem. João 6, versículo 63. Vamos ler. João 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica. Olha o que Jesus falou, irmão. Esse Jesus na sua carne. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Olha, irmão. Vou ler de novo, irmão. Você aí no canal. O Espírito é que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Irmãos, o tema é: as obras da carne levam os filhos a crer na religião. Graças e paz, irmão Laudelino. Chegando aqui nosso irmão Laudelino, estão gravando aqui. Graças e paz, abençoado aí. Amém, querido? Então, irmão, as obras da carne levam os filhos a crer na religião. Como assim, irmão Leomar? Você sabia que mesmo aquelas pessoas que é chamado na graça, não acreditam na graça, irmão? Você sabia? Será que tem isso? Como diz o ui. Será que tem gente que é chamado na graça e não acredita na graça? Você acha que tem gente que conhece a graça e visita outras denominações, irmão? Você acha que tem? Conheço, a gente tinha um aí, né, chamado Pastor Guzmão. Pastor. Ele ganhou até um nome como pastor. Você lembra dele, Guzmão? Então, irmão, o que acontece? As obras da carne levam as pessoas a não crer em Cristo. Porque é aquela desconfiança, eu estou na graça, mas assim, eu ainda vou em tal lugar, eu ainda vou lá, xixi, eu vou... As obras da carne é assim, irmão. Quem falou isso? É o Leomar? Não. O apóstolo. E Jesus falou, o Espírito que vivifica e dá vida. Porque, irmão, eu vou falar uma coisa para você aqui. Eu vou falar aqui hoje sobre um exemplo. O Espiritismo. O Espiritismo crê em Encarnação. Crê ou não crê, irmão? Crê. Mas, irmão, se você olhar o que Paulo escreveu nas 14 cartas, se eu crer nisso, eu tenho que rasgar as 14 cartas de Paulo. Você sabia, irmão? É uma aberração? É uma obra da carne. O Espiritismo é uma obra da carne, irmão. Você não pode crer naquilo ali. Irmão, um exemplo, Jesus, ele tinha um corpo santo homem, santo Deus, 100% homem, 100% Deus, não é isso? Jesus como homem, ele não pecou, irmão, ele veio para obedecer a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Então, mas a carne de Jesus, por não ter pecado, ela não teve que ser sepultada, irmão?
E o que me chama a atenção é os espíritas, eles não lêem Bíblia. Um exemplo, no capítulo 24 de Lucas, quando Jesus aparece para os discípulos, esse cara assustado, pensando que Jesus era um fantasma, não é isso? Não é isso que está lá na Bíblia? Mas Jesus fala assim, um espírito não tem nem carne nem osso. Jesus, ele se manifestou que ele era o próprio Deus na sua carne para apresentar para os discípulos, para eles crer no Evangelho da Graça, irmão. Porque muitos incrédulos estavam ali, Tomé, muitos incrédulos, os discípulos andavam com Jesus, mas eles não crêem. Lembra de Filipe? Filipe falou que, Senhor, me mostra o Pai. Aí Jesus falou, mas vem cá, Filipe, eu estou andando tanto tempo contigo e você me diz, mostra o Pai, quem vê a mim vê o Pai. Você já pensou? Incredulidade, né? Não, incredulidade. Então, irmão, um exemplo, se você crê que vai reencarnar para pagar os seus pecados ainda, isso não tem base bíblica. Nas carnes de Paulo, irmão. Se eu for lá para a antiga aliança, irmão, lá vai te encher de... Porque a antiga aliança, ela foi abolida pelo corpo de Cristo. A antiga aliança foi abolida. Todos os rudimentos foram abolidos, irmão. Isso é Paulo que falou, não é Leomar. Então, as obras da carne levam os filhos a crer na religião. Então, é por isso que Paulo fala que praticar essas coisas está debaixo de maldição, né? É uma obra da lei, irmão, lei da carne física. Nós vamos ler aqui muitos versículos aqui. Então Jesus, quando ele fala assim, a carne para nada aproveita, por que ele vai reencarnar de novo, irmão? Você lembra de Jesus quando ele ressuscita? Jesus ressuscita, capítulo 27 de Mateus. Lá está a partir do versículo 50 e 51. Todos que dormiam no pó da terra ressuscitaram com eles. Todos. Mas ressuscitou o que, meu? A carne ou o espírito glorificado? Ressuscitou a carne ou o espírito glorificado? Era o espírito que estava no Sheol dormindo, irmão, não subiu ao céu. Foi por isso que Jesus falou em João 3,13, né? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu. Quando Jesus falou isso, ninguém tinha subido ainda, irmão. Só subiu na ressurreição e depois da ressurreição quem morria em Cristo já era levado ao céu. Então, irmão, as obras da carne levam os filhos a crer, né, como se diz, na religião. Aí você, quando passa a crer na religião, você tem um líder como mestre. De uma Assembleia de Deus, de um Espiritismo, tudo que ele fala, você passa a acreditar. Umbanda, né? Umbanda, essas coisas de candomblé, essas coisas, irmão, sai fora disso. Senão você está eliminando a nova aliança. Um exemplo, se você for, presta atenção, vou ler um versículo aqui, se você for nas cartas de Paulo, nós vamos encontrar aqui. Leia aí, irmão, você que tem Bíblia, leia aí, telefone, faz favor. Hebreus 10, 29. Vamos lá. Vamos entender isso aqui. O que Hebreus diz, é Hebreus 10, 29. Nós vamos ler devagarzinho, para nós entender o que o Paulo quis dizer. Com mais severo castigo julgar vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Irmão, o que é profanar o sangue, irmão? Paulo, isso é naquela era, viu, irmão? Hoje não. Hoje não tem sangue, não tem nada disso. Profanar o sangue era o quê? O Espírito da graça. Um exemplo, se você crê, num pãozinho que vai trazer santificação para o seu corpo, se você crê num suquinho que vai trazer santificação para o seu corpo, se você crê no batismo das águas que vai tirar o pecado, se você crê no jejum que vai te chegar, se aproximar de Deus, se você crê em tudo isso, agora a pergunta é, para que Jesus morreu na cruz? Para quê? Paulo falou em Gálatas 2, 21, o que ele falou? Eu não anulo a graça de Deus. Se a justiça provém da lei, se é que Cristo morreu, não. Irmão Leomar, A justiça da lei é o que? É obra da carne, irmão. Lucas
12, 10, o pessoal, o sistema usava muito esse versículo. Todo aquele que disser uma palavra contra o filho do homem lhe será perdoado. Mas aquele que blasfemar... Esse Irmão, versículo- eles tiram esse versículo para ludibriar as pessoas. não será perdoado. Não será perdoado. Para Isso. ludibriar as pessoas. Quem eram os falsos mestres que era contra Cristo lá? Eles eram os anticristos. Eles eram aqueles que eram contra Cristo. Se chamava de anticristo. João falou na sua carta os anticristos. Mas hoje tem anticristo? Era aquela era, irmão, anticristo. Hoje tem os praticantes das obras da carne. Foi na primeira Os era. tradicionais nos seus efeitos colaterais das tradições religiosas. Hoje não tem anticristo não, irmão. Que anticristo, irmão? Hoje tem um homem que pratica a obra da carne. Mas vamos ler bem devagarzinho. Gálatas, irmão, Gálatas. Vou bem devagarzinho, nós vamos explicando aqui, versículo por versículo. Para os irmãos aí do canal entender, para os irmãos daqui entender. Gálatas 5,19. Os irmãos que achou, pode ler, e eu vou parando o irmão que conforme ele vai lendo. Pode ler. 19. Gálatas 5, 19. Tem na Bíblia? Pode ler, quem achou pode ler. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, Parou. Olha, as obras da carne são manifestas. Imoralidade, que, irmão? sexual, Irmão, se eu der lugar à minha carne, eu arrumo 2, 3 esposas aí pelas esquinas da rua. Se eu der vazão, foi por isso que Paulo falou, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas... Como vem? Uma concubina. Irmão, irmão, é uma obra da carne. Se eu der lugar à minha carne, irmão, eu vou falar uma coisa para os irmãos aqui, os irmãos do canal aí atentos. Eu sou casado há 34 anos. Eu nunca traí minha esposa fisicamente. No olhar, irmão, todo mundo trai um outro. Você crê nisso, irmão? Irmão, daí olha aquela saradona. Irmão, daí esses olhos seus. Não adianta, irmão. Ele já teve a saradona. Foi por isso que Jesus falou o quê? Se teus olhos for bom, todo o teu corpo tem luz. Se ele for mal, Tem treva. se ele for mal no sentido de trair no físico, irmão. Porque se Jesus olhasse o pensamento, a visão do ser humano, ninguém seria salvo, irmão. Mas Jesus não estava olhando para a carne, ele estava olhando o quê? O Espírito. Por isso que... Pode continuar, irmão, daí. impureza e libertinagem, Libertinagem, ó. Quer ver? Gálatas 5,13. Vai, Gálatas 5,13. Libertinagem. Vamos ver o que Paulo falou aí? Gálatas 5,13. Depois o irmão continua aí. Fica ligado aí. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Tá vendo? Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Se eu der lugar à carne, o que acontece, irmão? Vira o quê? Libertinagem. Então, na graça, irmão, essa graça eterna, que ela foi concluída depois do juízo em Jerusalém, nós dizemos a graça eterna, irmão. É o espírito de vida dentro do nosso espírito, faz com que nós reine em vida nessa graça eterna. Irmão O Leomar, evangelho eterno, hein? pegar um gancho aqui, isso aí, esse versículo aí, na época, né, quando logo eu recebi a graça, a minha esposa já achava o seguinte, o quê? Esse camarada agora vai cair na bagaceira, ele vai arranjar uma mulher, vai pegar essa viola e vai cair nesse boteco. É a primeira coisa, que a mulher já pensa dessa forma aí. Por quê? Pode tudo. Pode, Sim. entendeu? Sim.
Irmão, eu conheço um espírita. Pensa numa religião bondosa. Pessoal bom. Os espíritas. Quem já visitou o espiritismo aqui? Você já foi também? Você já foi também? Você já foi? Já foi? Espiritismo? Pessoal bondoso, cara. Eu conheço um espírita, é amigo meu. Cara bondoso, de coração. Né? Se você começar a conversar com ele, ele mora até lá na Serra, Jardim Tropical. Você começa a conversar com ele, ele começa a entrar na sua mente, daqui a pouco você está visitando lá e aceitando o espiritismo. O cara bondoso, você entendeu? Mas, biblicamente aqui, irmãos, eles estão todo controverso à nova aliança. Todos eles. Mesmo que você crê nisso aí, e alguém crê, irmão, eu considero muitos os espíritas, pessoas bondosas, mas, biblicamente, eles profanam o que Cristo fez na cruz, os benefícios da cruz. Mesmo eles sendo filhos, hein? Porque todos são filhos, irmão, no Espírito. Todos. Não existe esse negócio de ovelha mais. Ovelha era o tempo de Israel, né? Esse negócio de ovelha, esse negócio de lã, isso tudo ficou tudo lá no passado. Tudo. O fim da lei é Cristo. Pronto, Cristo acabou com esse negócio de ovelha. É só para tomar dinheiro do povo, fazer... Hoje todos são filhos. Todos são filhos. Nós já viemos justificados, santificados, regenerados. Então, nenhuma condenação há no nosso espírito. Isso foi Paulo que falou. Olha o que Paulo falou em Romanos 2,8. Ele falou assim, ó, no Romanos 8,2, perdão. O espírito da lei da vida me livrou da lei, do pecado e da morte. Você quer mais o quê? Nós queremos mais o quê? No espírito. Crer numa religião? Crer nessas pessoas que pregam, né, eles blasfemam do espírito da graça. Hein? Eles blasfemam. Por quê? Porque coloca rudimentos em primeiro lugar, irmão. Rudimento beneficia o homem. Rudimento tira você da presença de Cristo. É uma obra da carne. Né? Pode continuar, irmão, ler daí aí, nesses versículos que você estava lendo aí. Vamos ler e vão explicando o irmão aí. Idolatria, parou. Idolatria. O que é idolatria, irmão? Os irmãos aí que conhecem. O que era idolatria na época de Paulo? O que era idolatria? Por isso que ele falou que era uma obra da carne. O que era idolatria lá? Na obra, quando Paulo escreveu. Paulo existia muitos ídolos, né? Falsos deuses, né? Falsos. Muito ali, muito. Por isso que ele falou o que, irmão? Idolatria. Idolatra a homens. Imagens, né? Também. Imagens. Pois é, homens que morreram há séculos atrás, ele faz uma imagem daqueles homens, né? Você vê a imagem do Jesus bonito aí que tem por aí? Meu Deus, eu fico de boca aberta com ver essas imagens aí. Nossa, que Deus bonito. Idolatrava também sempre o governador, né? Como um Deus na terra. Sim. Reis. Sim, a idolatria da época de Paulo, ela era tão escancarada, mas tão escancarada, irmão, que Paulo era um homem que ele obedecia a lei ao pé da letra. Paulo era um homem muito idólatra aos seus rabinos. Paulo obedecia o rabino como ninguém, irmão. O que ele falou? Olha, eu refutei como esterco. Esterco quer dizer o que, irmão? Dejetos, né? Para ganhar o que, irmão? A Cristo. Filipenses 3,5. Deixei tudo. Lá tem Bíblia que fala escória, tem Bíblia que fala esterco, Filipenses 3. Lê aí, irmão, faça um vamos ler. Não fala merda também. Porque, olha o que Paulo falou. A tradução não fala merda. Você tem tradução que fala merda mesmo? Pode ler aí, irmão, você achou? Filipenses 3,5. É muito importante nós entender, irmão, as obras da carne, para entender sobre a razão dos filhos de Deus estar glorificando a esse Criador no Espírito. Filipenses 3,5, quem achou pode ler. Circuncidado no 8º dia de vida. Olha, Paulo obedecia a lei igual a Jesus. Só que Paulo pecou na lei. Ele fazia voto, aquele negócio todo. Paulo pecou na lei, Jesus não. Jesus, capítulo 2 de Lucas,
Jesus foi apresentado e foi circuncidado ao 8º dia. Igual a Paulo. Vai, continua. Vou voltar. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, Ó. quanto à lei, fariseu. Fariseu. Paulo era fariseu, irmão. Continua, irmã. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Continua. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Aí tá falando perda, né? Perda. Perda. Tem Bíblia que fala esterco, escória, perda, por causa de Cristo. Paulo era o quê, irmão? Fariseu. Irmão, se você soubesse o que o fariseu fazia na era... Se você for ler no capítulo 15 de Mateus, o que Jesus repreende aqueles fariseus é uma coisa fora do comum. Capítulo 7, né? Muitos capítulos aí da Bíblia, Jesus repreende. Irmão, na boca de Jesus não saía a palavra hipócritas. Porque pensa num povo hipócrita, era o povo fariseu da era, irmão. E hoje tem fariseu aí? Não, irmão, tem não, isso é tudo obra da carne. O farisaísmo aqui não reina, não. Irmão, se tivesse farisaísmo aqui, todos morriam por causa da religião. Aqui tem obra da carne, hoje, obra da carne. Obedecendo a homens que fundou a instituição religiosa, e você vai lá dizendo que vai adorar a Deus, como Paulo também pensava que adorava a Deus no farisaísmo. É assim que começa, irmão. As pessoas abrem um local e começam a chamar o povo, e o povo entra pensando que Deus está ali. Mas o verdadeiro líder não prega Cristo. O Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo, irmão, ele é tão simples, que ele foi ocultado desde os tempos eternos. Foi ocultado. Por quem? Por próprio Deus? Pelos homens? Vamos ler lá, irmão, vamos ler. Colossenses, se eu não me engano, eu acho que é Colossenses. É Colossenses? Colossenses 1. 25, 26, 27, se eu não me falha a memória. Vamos lá, vamos ler. Quem achou pode ler aí. Colossenses 25. O ministério que esteve oculto durante épocas e gerações. Parou, ó. O mistério que esteve oculto durante época e gerações. Não falo quantas gerações eram, irmão. Gerações, esteve oculto. Aí continua. Mas agora foi manifestada aos seus santos. Agora quando, irmão? Depois da ressurreição de Cristo. Hein? Foi por isso que o próprio Jesus falou em João 1,17, ele falou o quê? A lei foi dada por Moisés, a graça veio através de Jesus Cristo. Foi por isso que Paulo falou, deixei tudo, perdi tudo para ganhar a Cristo. Quem tem a mente do Senhor que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo não crê em religião mais, irmão. Hein? Se você crê na religião, você tem que crer num homem. Eu não sou religião. Você não pode acreditar em mim. Você tem que conferir a Bíblia. Será que o líder religioso está pregando o correto, o sensato, né, o ideal? Né? Tem coerência do que ele está falando? Hein? Um exemplo, vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Se eu crer no que o Espiritismo fala, um exemplo, na encarnação, que é uma obra da carne, eu não acredito que Salomão escreveu. Salomão escreveu uma coisa muito abrangente a esse sentido. Vamos ler lá? Vamos ler? Eclesiastes 9, versículo 4, 5 e 6. Só esses 3 versículos, irmão. Quem está entre os vivos tem esperança. Parou. Quem está entre os vivos tem esperança. Vai, continua. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Sim, vai, continua. Pois os vivos sabem que morrerão. Parou. Quem sabe quem vai morrer? Os vivos. Todos nós estamos o quê? Vivo. É o espírito? É o espírito que vai morrer? Não. Carne, vai. Mas os mortos nada sabem. Nada sabe. Ih, irmão.
Será que vai ter encarnação? Para eles, Ó, não há mais recompensa. opa! Nossa, Salomão falou que não há recompensa. Como se não há recompensa, vai ressuscitar, irmão? Lembranças, falam. em outros Lembrança em textos. outros. Continua, irmã. Porque a sua memória cai no esquecimento. Vai. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Nossa, então será que o espírita lê isso aí, irmão? Será que lê? Ou ele só lê lá em 1 Samuel, lá que Samuel é visitar? Será que lê isso aí, irmão? Lê não, irmão. Muito sonizo, né? Hebreus 9, 27. Vamos ler Hebreus 9, 27? Porque ao homem foi dado morrer uma só vez. Depois, Vindo o juízo. juízo. Olha só, irmão, o que Paulo falou aí. Morreu uma só vez. Tem duas vezes, irmão? Uma só vez a carne. Então, irmão, não tem sentido nenhum a obra da carne. Se nós praticarmos, nós vamos crer na religião, continuar crendo na religião. Irmão, do jeito que eu pratiquei 20 anos lá, no sistema religioso, você pensa que saiu tudo da minha mente ainda, irmão? Tem 9 anos que eu estou fora. Você pensa que saiu? Irmão, não saiu não. Fica muita coisa aqui, ó. Meu Deus do céu, tem hora que eu penso que eu estou errado, irmão Fabrício. Eu penso que eu estou errado. É a famosa lavagem cerebral. Cerebral. Eu penso que eu estou errado, eu olho para minha esposa parada há 4, 5 anos em casa, nunca mais visitou. Eu era o esteio da casa, todo mundo comigo, aquele negócio todo. Eu olho assim, meu Deus, será que eu estou errando aonde, meu pai? Fica na mente, muita coisa aí não sai. Não faz fácil não. Porque, irmão, por exemplo, eu fui 20 anos lá. Eu era o cara que puxava o arado mesmo. Eu era o que fazia ceia em 20 anos, irmão. Eu preparava a mesa em 20 anos, eu preparava. Eu tomava as férias do pastor, o pastor não precisava de ceia, ele não se preocupava. Quando ele chegava, a mesa já estava lá, ó. Irmão Leomar, você é uma benção, obrigado. Mas, né, irmão Leomar, deixa eu... você falou sobre isso aí, mas a única convicção que a gente tem que está certo é o que está, é a nossa mente alinhado com o que está escrito. Está escrito aqui, as cartas de Paulo, irmão. Entendeu? As cartas de Paulo, senão você estava perdido. É porque as cartas de Paulo, irmãos, é a nova aliança. Se eu pego os livros históricos, Jesus estava cumprindo a lei. Não é a nova aliança, irmão. Ele estava vivo. E é por isso que parece que contradiz. né? Contradiz. Contradiz. Eu tive conversando com um teólogo, aquele que você passa lá. Ele falou assim, irmão Leomar, tem uma coisa que você faz, que você traz para a mente das pessoas uma coisa terrível. Mas o que é? Você diz que os 4 evangelhos não se pode pregar e viver. Ele falei, não. E eu te provo isso. Dentro dos 4 evangelhos históricos eu te provo isso. Que você não se pode pregar ele aqui hoje para a pessoa viver. Aí, irmão, fui provando ele, provando. Ele desistiu dos 4 evangelhos. Depois nós fomos para as cartas de Paulo. Todo dia ele vai na frente comigo. Mas, irmão, ele está aprendendo coisas que ele nunca viu na vida. Só que ele não aceita. Ele não aceita. Ele não aceita. Por quê? Porque ele não é o escolhido, irmão. Ele não é o eleito. Eu já preguei para pessoas assim, da graça, igual Joalício, igual a outras pessoas aí. Aceita. Porque está escrito. A graça não vai chegar nessas pessoas. Não chega, irmão. A graça não chega, porque não é chamado de Deus. Ele é salvo no espírito, mas na mente está cauterizado pelo sistema religioso. Irmão, olha, eu vou falar aqui para os irmãos aí do canal. Aí tem o medo também. Os irmãos do canal, eu vou falar para os irmãos do canal e para os irmãos daqui. Irmão, eu fiquei 7 dias chorando no volante de um ônibus. 7 dias. Todo dia eu chorava no volante, pingar lágrimas no volante. Por que, irmã Alvina? Por quê? Porque eu ia com a minha família para a igreja, gente. A igreja, entre aspas, né?
Levar as minhas filhas, eu era o pastor, aquele que andava engravatado, bonitinho, todo empalitosado, aquele negócio todo, né? Todo mundo cria naquele homem carnal, né? Né, irmão, daí, aquele homem carnal, né? Então, irmão, quando eu deixei tudo, como diz Paulo aí, refutei tudo, irmão, nossa, meu corpo sentiu de um jeito, irmão, nossa, Deus do céu. Tinha pessoas que olhavam assim, mas irmão, por que você está chorando? Falei, não, eu estou lembrando de alguma coisa aqui, mas não é nada, não é nada. As pessoas vinham chorando, de lágrima pingar no volante, irmão. Por causa da religião. Porque a carne não quer abandonar, irmão. É muita amizade, é muita oba-oba, né? Você é muito tapinha nas costas como um amigo, mas não é amigo seu, coisa nenhuma. Porque até hoje eu perdi aqui, todos aqueles amigos eu perdi. Não tinha amigo, irmão. Amigo é enquanto você está na religião. E o fato de estar levando a família toda para a igreja, o chefe da casa, né? Sim, sim. Dava aquela sensação de dever cumprido. Sim. Que agora não está acontecendo. Estou falando que a nossa carne sente isso aí, irmão. Hein? Tem hora que dá vontade. Irmão, se eu for olhar minha carne, dá vontade de saber de uma coisa. Vou deixar esse negócio de graça pra lá, e vou pegar minha família, vou voltar pra lá, as minhas amigas. Irmão, passa isso pela mente, irmão Fabrício. Passa isso também, não? Às vezes. Os colegas do trabalho chamam para ir para lá, eu estava conversando com alguém essa semana. Uhum. Às vezes dá até vontade de ir, mas só pelo fato de sentar lá e ouvir. É que tá falando, pra mim não dá mais. Pela amizade até que eu poderia ir. Mas para ouvir, que eu fiquei 5 meses, depois que Deus me revelou a graça, até em sonhos, irmão. Eu fiquei indo 5 meses. Foi 5 meses eu indo lá, mas quando começava a mensagem, aí todo mundo já sabia que eu ia sair. O pastor era o primeiro que olhava, aquele lá já era. Coitado, aquele lá já era. Acho que todo mundo teve uma sensação de mudança, né? E, irmãos, parecia que eu tinha acertado na Mega Sena da virada, irmão. Aquela alegria tão grande assim, ó. E eu ficava olhando assim, até hoje, irmão, eu tenho uma gratidão muito grande pelo irmão Daniel, que não está mais com nós. Aquele cara teve coragem de pregar a graça. Você vê, Deus usou ele não era um chamado, ele não escolhido. O cara chegou e mostrou o vídeo, Geraldo me deu a Bíblia e falou assim, vê se eu estou ficando doido ou não, irmão. Aquele dia foi um dia que balançou comigo. Meu Deus, irmão, quando eu cheguei em casa... Eu também, aí, quando eu né? ouvi a primeira vez, irmão, rapaz, é uma alegria tão grande. É alegria. Meu Deus, né? Irmão, parece que eu tava carregando as latas de concreto e chegou algum para carregar. Irmão, E aí quando eu fui pro sistema, o último dia que eu cheguei no sistema, irmãos, quando eu cheguei lá, eu era acostumado a chegar e joelhar e orar, aí já sentei. Na hora que eu sentei, a mulher já olhou pra mim e falou assim, o diabo tá usando esse cara. irmão, Aí falou, meu Deus, aí depois dentro do carro ela falou, ó, gente, mãe, você já viu, mãe? O diabo usando, meu Deus, esse homem tava desinquieto, mãe, Satanás tá usando esse homem. Aí ela botou a mão em mim e orou, e esse diabo até hoje não saiu. O Leomar, outro dia até fazendo um grupo, teve um culto na casa da minha sobrinha, essa que fica Deus assim, sempre abençoou a minha cabeça, viu, Lodeiro? fui lá, me convidaram, tinha uns come e bebe na casa dela. Assim, aquela harmonia entre os irmãos, tem os jovens tudo aqui, é uma alegria. Mas quando eles começam a reunião, que a Lídia começa a falar, rapaz, dá vontade de vomitar, que não entra no ouvido. Onde que ele tá querendo Foi 2 vezes na chegar? casa do pastor, enquanto de casal, um tal de sextor. Chega lá, maravilha, come, bebe, os irmãos cumprimenta, conversa. Mas quando eles vão falar alguma coisa da Bíblia, rapaz, não tem como. Não tem como, não entra na mente, não. Tá falando comigo aqui, o que ele quer? Aí depois, assim... Era mais fácil eu ir para um lugar, bater tambor do que ir para um lugar desse para reunir. Irmão, é muita coisinha que tá na mente, irmão. E pra você deixar não é fácil não, irmão. Irmão ouvindo aí, meu Deus, missionário, andar para 4 cantos aí da terra aí. Pelo amor de Deus, irmão. Não é fácil não. Mas, Molomar, a graça arrebenta a pessoa. Arrebenta. Quando Ela me moeu todinho. Quando ela me moeu tenta, assim, todinho. eu vejo que a minha Me esposa moeu. hoje, ela chega na sexta-feira, ela fala assim, vai ter reunião domingo pra vocês? Aí eu falo assim, vai, você quer ir comigo? Aí ela não me responde não. Mas eu vi a mudança, irmãos.
O silêncio já é balançado. Eu vi a mudança. Pode assim, não ceder. Aquelas crises que dava nela, né? Aquele surto, né? Irmão, a mulher ficava impactada assim, ó. E botava a mão, chamou minha irmã lá de Vitória para expulsar. E nada. Não tem jeito não. Irmãos, continua lendo aí. Continua lendo aí, vamos continuar lendo aí, porque a gente for falar aí, a gente... Vai lá, continua lendo aí o Gálatas 5. Você parou lá em idolatria, né? Gálatas. Vamos lá. Idolatria e feitiçaria. Feitiçaria. Olha, irmão, feitiçaria, um exemplo. Eu já peguei dinheiro hoje. Na época que eu era lá do sistema, opa! Satanás, tá repreendido. Né? Eu peguei dinheiro. Tem o quê? Tem 2 anos que eu peguei dinheiro dentro daquela cestinha. Peguei dinheiro. Os irmãos, você tá doido, rapaz? Tinha 5 comigo, eu estava caminhando. Você tá doido, rapaz? Eu falei, não, eu vou pegar esse dinheirinho e comprar um pauzinho, rapaz. Isso aqui é obra da carne, não pega em ninguém. Isso aqui, se isso aí pegar em alguém, a Bíblia está mentindo. Que é uma obra da carne. Quem está fazendo, está pensando que pega. Mas não pega não, irmão. Vamos amarrar aí o nome de fulano na boca do sapo e vamos costurar, irmão. Sem vão. Não pega nada não, irmão. Isso não pega. Tudo é da vontade do Criador, irmão. Tudo é da vontade do Criador. Se Deus permitir algo na sua vida, Ele vai permitir, irmão. Vai permitir o quê? Um câncer. Vai permitir algo que vai matar o seu corpo, sua carne. Tudo é da vontade. Irmão, quando chega a hora de Deus tirar o teu espírito, não tem carne que resiste. Pode ter dinheiro do jeito que for. Não adianta, irmão. Pela Bíblia aqui, né? Então a feitiçaria é uma obra da carne. Leva o homem a crer na religião. A feitiçaria vem da onde, irmão? A feitiçaria, ela vem ela é africana, é África. Essas feitiçarias vêm tudo de lá hoje. Na época de Paulo, não. Você entendeu, irmão? Então, a feitiçaria, a pessoa que está fazendo, está obedecendo ao quê? Ao espiritismo. A feitiçaria não vem do espiritismo? Hoje, eu estou falando hoje. A feitiçaria não vem do espiritismo? As pessoas tudo de branquinho, não é isso? Um encruzilhado, tudo de branquinho, vem do espiritismo, irmão. Né? Então eles creem que vai fazer algo para o homem. Está na carne. Ele está na carne, está na feitiçaria, está na carne. Continua, irmão, daí. Ódio. Parou. Ódio. Irmão, o ódio traz dentro do coração o pânico. Porque é uma obra da carne. Ela leva para dentro do coração o pânico. Você está sujeito a infarto. Você está sujeito a infarto. Você está sujeito a vários tipos de doença por causa do ódio. Você não consegue perdoar porque é uma obra da carne. Você lembra de Lucas 7, 20? Do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Hein? Tudo, mas tem uma lista. Por último lá, a palavra loucura. Em outras bíblias, insensatez. Então, irmão, o ódio traz... Irmão, se você tem ódio no seu coração, ora a Deus para Deus tirar isso da sua carne. Porque o seu espírito já é santo. Porque, coisa triste. Continua, irmão, daí. Discórdia. Nem vou falar muito, vai, continua. Ciúme. Por que Abel matou Caim? Caim matou Abel? Ciúme. Será que a obra da carne, ciúme, mata hoje? Também, irmão. Também. Tem casos aí impressionantes de morte sobre ciúme de hoje, a obra da carne. Continua, irmão, daí. Ira. Nossa, essa palavra aí. Você lembra no deserto? O povo irado, revoltado com Deus. O que Deus fez, irmão? Brotou serpente da terra e matou muita gente. Por causa da ira, revolta contra Deus. Continua, irmão, daí. Egoísmo. Egoísmo, então, meu Deus do céu. O que é um cara cheio de egoísmo? Ele só pensa nele. O cara egoísta só pensa nele. O que Jesus falou? Amará a Deus sobre todas as coisas e amará teu próximo como a ti
Mesmo. Então se você pensar só em você, irmão, que obra da carne terrível. Continua, irmão, daí. Dissensões, vixe, se eu for falar aqui, vai, continua. Facções, Vixe, piorou. e Inveja. Então, irmão, tudo isso, e outra coisa, vamos ler até o finalzinho aí, o versículo 20, o sistema tira isso aí, para levar isso para... Vai, continua, irmão, daí. embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. E os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Tá vendo? Se na época que Paulo escreveu, hein? Se eu for tirar para hoje, se eu for tirar para hoje, alguém subiria no céu hoje, irmão? Usando essa palavra aí? Ninguém. Ninguém subiria ao céu. Mas aí não está falando de eternidade, é obra da carne. Ele não reinaria em vida e em perfeita vitória na época de Paulo. A graça. É isso que estava acontecendo. Então, irmão, uma obra da carne, ela faz com que os filhos possam crer em religião, instituição religiosa, né? Irmão, hoje você pode observar que as instituições religiosas, 95% tem um CNPJ já, irmão. Já reparou isso? 95% das religiões tem um CNPJ já. CNPJ, empresa, virou empresa as instituições. Como casa de Deus, como igreja de Deus, instituição. Como se diz, favorece só quem? O líder, irmão. Você acha que esses líderes religiosos aí, milionários aí, eles vão defender o irmão Leomar aqui pregando a graça? Não, eles vão defender mamão, irmão. Eles vão defender dinheiro. Eu sou só um desviado para eles. Eles precisam do leite e da lã. Você entendeu? Então a obra da carne faz com que os filhos mudem de direção, irmão. Mesmo sendo filho no Espírito salvo pela graça de Deus, ele muda de direção. É só dele dar lugar à carne. É como eu disse para os irmãos, se eu for dar lugar à minha carne, eu traio minha esposa, eu faço uma tragédia na minha vida. E todos que for por esse lado... Agora uma coisa eu vou falar aqui para os irmãos. Na graça, irmão, na graça nós não podemos testemunhar contra o Espírito da graça não, viu, irmão? Porque nós podemos ser repreendidos pelo nosso Criador, tá? A graça não é brincadeira. Paga na carne, né? É isso daí, a graça não é brincadeira. Não é. Eu sempre falo isso aqui, a graça não é brincadeira. Irmão, se eu for fazer a vontade da minha carne, eu estou contradizendo tudo aquilo que eu estou falando aqui. Porque se eu não testemunhar, né, do Evangelho da Graça, fica como em vão aquilo que eu falo, irmão. Ou você é, ou você não é. Ou você fica, ou você não fica. A graça é assim, irmão. Nós não podemos ter duas, camuflar, um exemplo, vamos camuflar. O irmão Leomar é do Evangelho da Graça, mas ele camufla. Lá na frente ele não é nada daquilo. Você pode ouvir até falar mal de mim, no sentido de praticar uma obra da carne aí fora. Ô irmão, mas sei não se você vai ouvir, hein? Porque eu tento ser o máximo possível em testemunhar a graça, o máximo. Não vou falar que eu vou obedecer 100%, mas o máximo. Reverenciar ao Espírito da graça. Não contradizer a palavra do Senhor, né, na nova aliança. Então as obras da carne, irmão, mas infelizmente nós chegamos ao final, tem muitos versículos, né? Foi bom essa reunião. Pode falar, irmão, você tem algo a falar? Só para complementar aí o que você está falando, está bem claro aqui no 24, 25, seguinte. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e os seus desejos. Sim. Se vivemos pelo Espírito, andamos também no Espírito. Olha, completou. Completou. Paulo está falando do Espírito. Que quem praticasse toda aquela obra não reinaria, não ia andar em Espírito, né? Você vê, Gálatas, quando você vem para Gálatas, quer ver Gálatas 5,16. Leia aí, faz favor. Gálatas 5,16. Volta aí no 16. Pode ler. Digo, porém,
andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. Tá vendo? Andar em espírito. O que é andar em espírito, irmão? Hein? O que é andar em espírito? Andar em espírito é você identificar o Espírito de Deus dentro de você e você vai andar em espírito. Cristo ressuscitou, o Espírito dele está andando comigo. Aonde eu vou, o Espírito está andando com você. O Espírito. Foi por isso que Jesus falou: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito, porque Deus é em Espírito, irmão. Então o Espírito anda com os filhos, dentro do Espírito, né? É o Espírito da graça de Deus. Ela é eterna, irmão. Essa graça ela é eterna dentro do nosso Espírito. O Evangelho eterno está dentro do nosso Espírito, né? Por isso que nós pregamos essa graça maravilhosa, amém, queridos? Vamos orar a Deus para terminar, irmão? Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos, meu Deus. Não deixamos, Senhor, nós nos levar pelas consciências da nossa carne, meu Deus. Porque nos leva a obedecer a homens, nos leva, Senhor, a acabar com o nosso trabalho, com o nosso emprego, com a nossa família, se nós dermos lugar à nossa carne. Mas graças a Deus, pelo Espírito da vida, que nos deu vida, e nós reinamos em vida em perfeita vitória, através desse Espírito que nos deu vida, Senhor. Muito obrigado nessa tarde, se aproximou-se a noite, os irmãos aqui, uma linda semana, os irmãos do canal aí, uma linda semana para todos, meu Deus. Muito obrigado, amém e amém. Vamos aplaudir a Cristo.